Olá, eu me chamo Maria Clara e hoje eu vou apresentar o projeto com o título Efeito de aditivos na síntese de fotocatalisadores de W3, AG, HCl via rota hidrotérmica. Os autores sou eu, Priscila Rassi Palharim, que foi minha co-orientadora, e o Antônio Carlos Silva Costa Teixeira, que foi meu orientador. O projeto foi realizado num grupo de pesquisa em processos oxidativos avançados do Centro de Engenharia Química da Poli-USP. Então, começando um pouquinho sobre o contexto que levou à criação do projeto, foram percebidas dificuldades no tratamento de efluentes contaminados por poluentes emergentes. Então, alguns desses poluentes são fármacos, pesticidas, principalmente fármacos, é o principal foco desse trabalho. Isso levou a uma busca por tratamentos alternativos. Essa busca levou a pesquisa mais avançada sobre a fotocatálise heterogênea e a busca por catalisadores mais eficientes sob a luz solar. O presente trabalho visa sintetizar fotocatalisadores de W3 dopados com AgHCl via método hidrotérmico e realizar o estudo da influência de diferentes aditivos no processo de síntese. Esse projeto é uma continuação de um outro projeto que a gente estava fazendo no ano passado, em que a gente variou a temperatura e o tempo de síntese. Então, a gente pegou a melhor temperatura e o melhor tempo de síntese, e agora a gente começou a variar diferentes aditivos para ver a influência deles na eficiência do catalisador. Então, um pouquinho da metodologia. A gente começa com uma síntese endotérmica a 120 graus Celsius durante 12 horas, variando os aditivos. Então, a gente variou 5 aditivos: ácido cítrico, ureia, polietileno glicol, Triton X100 e ácido oxálico. Aqui tem um resuminho da metodologia. Então, a gente começa colocando 15 ml de solução de AgNO3 com tungstato de sódio e adiciona o aditivo. Depois, a gente ajusta o pH para 1,5 e coloca na autoclave. Depois que isso está pronto, tem toda a parte da secagem, da lavagem, e quando a gente tem o pó pronto do catalisador, a gente faz o experimento de fotodegradação. Então, a gente utiliza uma concentração inicial de acetaminofeno de 5 miligramas por litro. E a gente usa uma lâmpada que simula a radiação solar. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho do porquê que a gente começou a variar os aditivos, o que a gente esperava com eles, né? Então, esses agentes, eles são conhecidos por modificar dinamicamente a taxa de crescimento das nanopartículas. Então, eles podem promover ou inibir o crescimento dos cristais, e isso satisfazendo os requisitos de energia de superfície para cada superfície dos planos cristalográficos. Então, a gente esperava uma mudança morfológica que gerasse uma mudança na nossa degradação final. Então, aqui a gente tem a análise dos efeitos dos aditivos. Na análise de degradação, a gente obteve um resultado muito bom com ácido cítrico. Então, pelo gráfico, a gente consegue ver que em 20 minutos de experimento, ele conseguiu uma taxa de degradação maior do que todas as outras após 120 minutos. Então, a gente teve uma taxa de remoção de 97,4% com apenas 20 minutos de experimento e uma constante de primeira ordem, de pseudo primeira ordem, de 0,227 minutos a menos 1. Então, foi realmente muito bom, foi melhor do que a gente esperava, e foi de longe o melhor catalisador que a gente conseguiu sintetizar. Aí, depois disso, com os catalisadores prontos, a gente conseguiu fazer a análise de microscopia eletrônica de varredura. Então, a gente tem, respectivamente, ácido cítrico no A, Triton X100 no B, PEG 2000 no C, ácido oxálico no D e ureia no E. Só um detalhe, essa ureia a gente teve que calcinar ela, então foi o único catalisador que a gente fez a calcinação, e a gente acabou calcinando ela a 500 graus Celsius por 1 hora e meia. Então, por essas imagens a gente consegue perceber que a distribuição das partículas no catalisador que foi sintetizado com ácido cítrico está muito mais uniforme, e a gente também consegue perceber que o tamanho das partículas está muito menor. Então, isso aumenta muito nossa área superficial. E só para dar um contexto, nessas fotos a gente tem em rosinha, né, que tá como vermelho na legenda, é a prata, em azul, que praticamente não dá para ver, o cloro, e em verde a gente tem o tungstênio.
Então, por essas fotos a gente consegue perceber que está realmente muito menor e muito mais bem distribuída, e a gente tem muito mais prata, e a gente sabe que a prata é essencial para o processo de degradação, ela tem um papel muito forte, e justamente por ter muito mais prata e muito melhor distribuída, esse catalisador foi tão bom. Então, aqui a gente pegou o melhor catalisador, que foi o com ácido cítrico, e a gente conseguiu fazer análises de reuso. Então, a gente fez 4 usos do fotocatalisador, lavamos e secamos o catalisador utilizado entre cada experimento. Então, a gente obteve essas degradações aqui. Então, essa pequena diminuição da atividade fotocatalítica depois dos 4 ciclos pode ser explicada pelo aumento da razão de AgAg+, na solução, né? Ou também pela natureza moderadamente solúvel dos íons Ag. Então, como eu já falei, a prata ela tem uma influência muito forte na nossa degradação, e uma fração adequada dessa fração de Ag0 e Ag+, é crucial para o processo. Mas mesmo assim, após 4 usos, a gente ainda obteve uma porcentagem de degradação muito boa. Então, seria viável reutilizar sem grandes perdas na eficiência do processo. Perdão. A gente ainda conseguiu fazer uma análise em reator contínuo, porque até agora todas as nossas análises tinham sido em reator de batelada. A gente conseguiu fazer uma análise em reator contínuo, e a gente fez essa reação com um capilar de vidro, com 4 minutos de tempo de residência, e depois desses 4 minutos a gente conseguiu uma remoção em estado estacionário de 98%, que também foi muito bom. Então a gente consegue concluir que seria viável utilizar esse catalisador em leito contínuo. E, por final, a gente conseguiu fazer uma análise com efluente real. O efluente foi obtido de uma indústria farmacêutica, e a gente fortificou ele com acetaminofeno até 5 miligramas por litro. Então, aqui nesse gráfico, a gente consegue comparar a curva do catalisador num efluente que a gente sintetizou em laboratório mesmo, então seria só a água e o poluente, e em comparação com o efluente real, que seria essa curva verde aqui. A gente conseguiu uma remoção muito boa também, a gente conseguiu uma remoção final de 83,6%. Essa perda na eficiência fotocatalítica pode ser devido à presença de matéria orgânica, então essa matéria orgânica prejudica a passagem de luz, e muito provavelmente existiam outros contaminantes dentro dessa solução que também prejudicam a remoção final do acetaminofeno. Então, um pouquinho das conclusões. Na análise do melhor aditivo, a gente observou que o catalisador sintetizado com ácido cítrico apresentou a melhor distribuição de partículas, com cloreto de prata e W3 distribuídos uniformemente, enquanto os outros catalisadores apresentaram aglomerados de GCl. Isso reflete na degradação, uma vez que há quantidade maior de GCl no material, e ele possui papel fundamental na remoção do acetaminofeno. O catalisador apresentou remoção de 97,4% de acetaminofeno após 20 minutos de reação, e constante cinética de 0,227, né? Minutos a menos 1, sendo uma ordem de grandeza maior comparada às constantes obtidas com os demais catalisadores estudados. Então, todos os catalisadores que a gente fez até agora, a constante deles estava na ordem de 10 a menos 2. Então, está realmente muito melhor. As análises seguintes foram realizadas com o melhor catalisador ainda, então, o que foi sintetizado na presença de ácido cítrico, né? E mostraram que o material possui elevada eficiência fotocatalítica em reatores contínuos, assim como após 4 usos e reações utilizando efluente real. Essas foram as nossas conclusões do projeto até agora. Eu gostaria de finalmente agradecer a CAPES e a FAPESP por auxiliarem aí com o nosso projeto. E é isso, muito obrigada.